Fala, sucesso! Agora, de novo aqui, falando sobre José. Então, olha aí a capa, que lindo. José do Egito, o primeiro grande empreendedor da Bíblia. Exatamente, um grande empreendedor, porque se ele teve que governar um país, então a governança dele foi num nível muito maior. E aqui a gente vai ter 15 passos de José, 15 processos que levaram José até o faraó. E muitas vezes você é empresário, você é vendedor, você é empreendedor, vai ter que passar por esses passos. E você muitas vezes está passando por eles e não sabe. Muitas vezes está querendo desistir e você fala, não desista. Aqui hoje vai ser para falar para você. Confie que Deus tem um planejamento para você. Então a gente já vai direto para o primeiro aqui. A gente vai aprender o quê? Sobre o fenômeno psicobiográfico ou da psicobiografia. É uma junção da história com a psicologia. Ou seja, é como se eu entendesse o artista através das suas artes. Legal isso, né? Porque aqui a gente vai entender quais são os processos que José passou e o que ele passou e como ele passou que o treinaram para a tornar um governador e tornar o homem que ele foi. Forte isso, né? Então, primeiro, José foi um ponto de mudança da sua família. E a gente tem que descer... como assim, Glácio? Mas eu não sou José. Todo nascimento é um ponto de o quê? É um ponto de mudança. Vamos lá ver o texto? Gênesis 30, 25. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permita-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Gente, entendam uma coisa. O nascimento de José fez acender a vontade de Jacó sair da escravidão do seu sogro. Foi de todo mal? Não. Ele chegou lá, o sogro, Jacó, tudo que ele fazia dava certo. Porque quando tem a mão de Deus, dá certo. Depois eu vou falar sobre Jacó também, como isso se aplica ao empreendedorismo. Então, a linguagem nossa aqui é empreendedor por quê? Porque muitas vezes você precisa dessa linguagem de empreendedor. Tá, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, Pastor Gladson. O outro vídeo eu não me apresentei. Acho que tem gente que não tá nem querendo saber quem eu sou. Então, vamos voltar aqui. Então, se inscreve aí, pelo amor de Deus, aí, ó. Porque eu sei que isso aqui a gente tá pagando um preço bem alto de tempo, de edição, de gravação e a gente quer fazer o melhor. Então, quanto mais crescermos, mais teremos possibilidade de colocar mais estudos. Eu quero colocar um a cada 15 dias, um estudo a cada 15 dias e, se tudo der certo, um por semana. Nesse nível. Então, a gente quer fazer uma coisa muito mais bem feita. Primeiro, José foi o ponto de mudança da sua família. Você é o ponto de mudança. Quando a minha filha nasceu, ela foi um ponto de mudança. Você, pai, você sabe o que eu estou falando. Você que é filho, você sabe que mudou a forma de agir da casa. Eu lembro que eu tinha que colocar coisa nas quinas. Eu lembro que eu fui sair para comprar uma coisa para mim, eu não comprei nada para mim, comprei só para ela. Você sabe, quando você é pai. Então você começa, os seus sonhos passam a ser o sonho dela. É um amor, aí a gente começa a entender o amor de Deus por aí. Jacó só decidiu sair da escravidão do sogro após o nascimento do filho com a sua amada. Seu primeiro filho com Raquel. Tem um outro aqui que fala sobre a hierarquia. Muito completo. Se está abrindo a sua empresa, saiba que agora, muitas vezes, a sua empresa, você que está abrindo sua empresa, ele pode ser seu filho. Então, ele vai mudar todo o cenário da sua casa, cenário familiar. Porque muitas vezes você vai ter que demandar um pouco mais de tempo para tudo que é início. E a família tem que estar de acordo com isso. Segundo, nem sempre a sua família vai te apoiar. Glácio, onde está isso na Bíblia? Olha aí, ó. Gênesis 37, 2. Essas são as gerações de Jacó. Aqui eu peguei diretamente do original. Yosef tinha 17 anos, era pastor com seus irmãos do gado. E ele era jovem com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Vinha Yosef, José, com os relatos de mal deles, ao pai deles. Ou seja, o que ele fazia? Olha só, a primeira visão que a gente tem é que ele era o quê? Só falava coisa mal. Agora, olha o texto aqui. José ficava brincando com quem? Com as filhas da concubina, Bilá e os filhos de Zipa. Zipa foi justamente a mulher que a concubina que Rúben ficou. Filho mais velho. E aí você começa a entender. Nossa, gente. José só ficava brincando com
justamente com os filhos das concubinas. Já com os filhos de Lia, havia ali um concubinado ali, ó. Ali já havia um grupinho, falou, aí lá vem José. Mas porque José, ele era imaturo. Imagina, você tem um irmão que fala assim, eu sou o melhor de todos. Aí você vê lá o seu filho sendo um predileto do pai. É normal do ser humano, até no momento que Caim viu que Abel se tornou preferido de Deus, ele teve inveja, ficou com raiva do irmão. Isso é da natureza humana. Ou você entende, ou você entende. É um processo normal. E qualquer pessoa passa por isso. O ser humano tem esse sentimento de ciúmes, que é o quê? Se é meu, não pode ser mais de ninguém. Esse é um sentimento egoísta, porém existente. E aqui nesse momento, o que acontece? Nem sempre a sua família vai te apoiar. José não era apoiado pelos seus irmãos. Não era apoiado pelos seus irmãos. Terceiro, aí olha que interessante. Conquiste quem está ao seu redor. Nesse caso aqui, qual é o problema de José? Vamos lá, Gênesis, aqui eu vou colocar no original, tá lá. Vinha José e Yosef com os relatos de mal deles ao pai deles. E trazia, aí agora na atualização revisada, tá aqui, e trazia más notícias deles ao seu pai. José era muito jovem e não sabia como lidar com essa situação. Muitos vão falar que ele era um X9. Um cagueta. Mas vamos ver aqui vamos analisar de verdade aqui. Olha que interessante. Você tem uma grande empresa. E aí, todos estão fazendo coisas que não pode fazer e estão fazendo coisas que podem afetar a sua empresa. Aí, o seu nome pode ir para a sacola. Você vai querer um funcionário que fale tudo que está acontecendo lá ou não? Para isso que existe o gerente. O gerente, ele é ele que fica no meio entre os funcionários e o dono. Então, um bom gerente, ele chama a responsabilidade para si. Colocando na linguagem de hoje da nossa empresa, a gente quer alguém que nos deixe informado de tudo que está acontecendo. Não pagou imposto, não emitiu nota, ou fez algo errado, pegou por fora. Gente, isso é uma cautela, é a administração. Então, aqui nesse momento, aqui José já se demonstra ser um bom administrador. É uma qualidade que é maravilhosa. Curiosidade, Jacó foi odiado pelo irmão e José também. É uma repetição de padrão. Lembra do ciclo? Você vai ler, eu falo aqui justamente nos segredos de José diante do faraó, da negociação, tá lá, eu falo, tem os ciclos. E aqui o ciclo do pai meio que se repete. Ele foi perseguido pelos irmãos. Ele teve que passar dificuldade. 14 anos. Se você analisar, José ficou lá de 17 anos até, olha que interessante, um ano a menos. 17 anos até 30, quando ele saiu da cadeia. Então ele ficou um ano a menos que o pai. Meio que repete o padrão. Curioso, né? Quando você começa a ver a Bíblia de uma outra dimensão. Então agora a gente vai para o quarto. Ser diferente sem relacionamento é fracasso. Se você é uma pessoa muito diferente e você não tem relacionamento, você vai para o fracasso. Onde está isso? Gênesis 37:3 fala: Ora, Israel amava mais Jacó e mais José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. 37:4 Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Gente, pensa, José, um menino bonito, o cara mais inteligente da família e o predileto do pai. E o último, mas o mais velho que tinha que ser amado. E detalhe, ele era o primeiro filho da mulher que ele amava. Também tem uma explicação. Raquel foi a que ele escolheu. A Raquel foi a matriarca que ele escolheu. Lia veio como um grande bônus, porque é uma mulher de Deus. E que trouxe 6 maravilhosos filhos, que entre eles está Levi e Judá. Quando você entende aqui que José não tinha relacionamento, você muitas vezes está perdendo grandes negócios porque você não tem relacionamento. Um grande exemplo disso. O dono da Coca-Cola, quando foi convidado para trabalhar com Steve Jobs, que
foi trabalhar com todo o marketing, ele falou, como que você chegou nesse lugar? Aí, numa das entrevistas dele, ele fala, você estudou em Harvard? Eu falei, gente, várias pessoas mais competentes do que eu trabalharam em Harvard, estudaram em Harvard. A única diferença é que eu estava nos lugares onde a maioria dos meus amigos que me indicaram, estava. Então, ele tinha network. Ele não ficava em casa. Fica aí uma grande dica. Não adianta você ser o melhor e ninguém sabe que você é o melhor. Talento enterrado. De repente, Deus está falando com você aqui agora para você montar a sua empresa, para você entender isso agora de uma vez por todas. José, ele era extremamente diferente dos outros, só não tinha relacionamento. Então tá na hora de você criar o seu relacionamento. Eu vou criar um grupo de relacionamento, eu não sei como, porque muitas vezes aparecem pessoas de caráter dúbio, que eu acredito que Deus vai sempre nos livra dessas pessoas. Eu tenho muita sorte em relação a isso. Vamos pro quinto agora. Não conte o seu sonho para quem não sonha com você. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Gente, se você ler a Bíblia, tem lá o rei Ezequias, inventou de mostrar o sonho. Eu era o orgulho dele. Eu comprei o carro do ano, vou mostrar para todo mundo. Mostrou para quem? Para os babilônicos. Os babilônicos a palavra Babilônia é confuso. Não mostre as suas conquistas para pessoas confusas. Foi o que aconteceu anos depois. A Isaías foi lá e deu uma lapada nele e falou, peraí, você fez isso? Mostrou o templo de Deus, as riquezas de Deus para babilônios, para pessoa que não sonha o seu sonho? Peraí, não se preocupa não, que você vai ver o que vai acontecer daqui a um tempo. Os babilônios foram lá e roubaram. Entendeu agora, né? Então aqui, nesse momento, olha qual o versículo agora. Gênesis 37:5 fala, teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. 37:11. Seus irmãos tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Israel, Jacó, já sabia ali que esse filho não é diferente. Esse filho é diferente. O quinto aqui, não conte o seu sonho para quem não sonha com você. Muito cuidado com isso. Sabe que para quem você vai contar os seus sonhos, existem pessoas que vão odiar você pelo tamanho do seu sonho. Porque elas são pessoas. Quando você conta seu sonho para pessoas pequenas, elas não vão gostar de você. Por quê? Elas vão te achar arrogante. Pasme, pode ser até pai ou mãe. Porque o pai, muitas vezes, ele quer que você tá ali naquela... Porque tente entender seu pai também. Porque o que ele conquistou foi muito maior do que ele conquistou do pai dele. E ele tem medo que você, pelo tamanho do seu sonho, por ele não ter realizado muitas vezes, ou até realizou o sonho dele naquele tamanho, ele quer que você sonhe. Então aprende que conte seu sonho para quem sonha com você. Eu tenho muito cuidado em contar meu sonho para qualquer pessoa. Então, eu uso muito aquela frase, eu prefiro menos planejamento e mais fazejamento. Você faz e depois você conta o resultado. Então, nesse caso, você, de repente, está passando por... De repente, o seu esposo, a sua esposa, não está de acordo com o seu sonho nesse momento, porque ele sabe que você sonha tanto que ela já tomou prejuízo também. Eu trato pessoas, já tive a honra de ajudar um casal que o marido entrava em qualquer coisa, entrava em tudo. Chegou ali o negócio ali, o pirulito mágico, chegou ali, não sei o quê. E aí, todo lugar que ele ia, mas ele era uma pessoa até descredibilizada no meio. Por quê? De novo, fulano vai nesse negócio, fulano vai naquilo. Só que são pessoas que uma hora acerta, gente. Só que ele paga muito caro. Muitas vezes ele perde amigos preciosos no meio do caminho, por conta do sonho. Então a gente tem que ter muita cautela. Então faça o teste e depois você convida. Se você está em qualquer coisa, que em um mês ele já te manda você já convidar um pé de gente, vê se essa pessoa está mais de um ano. Se ela tiver mais de um ano, aí legal. Se ela tem mais de 2, 3, 5 anos, gente, quanto maior a quantidade de anos, mais credibilidade tem. Isso não é uma coisa qualquer. E é o que eu falo, na maioria das vezes, é uma das coisas que eu mensuro. Mateus 23:12 fala, pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lembra que eu falei de Ezequias? O rei Ezequias, ele queria se exaltar, mostrar seus sonhos, mostrar sua riqueza, falar tudo para todo mundo, porque era o jeito dele. Tem sonhos que você realmente tem que falar para se provocar. Eu vou chegar e vou fazer isso. Tem pessoas que funcionam e isso é muito legal. Claro, você tem medo de olho gordo. Não, porque pode dar inveja. Gente, honestamente,
Olho gordo, uma vez a pessoa falou, você tem medo de olho gordo? Não, eu falei, olho gordo você usa colírio diet, emagrece qualquer olho. Você vai usar essa. Aí o outro, aí o outro falou assim, se botar seu nome na boca do sapo, vira príncipe. Porque maldição não pega contra o povo de Deus. Aprende isso. Se você é uma pessoa de Deus, não pega maldição. A Bíblia fala, assim como você pensa, assim é. Se eu acredito que não vai pegar, não vai pegar. Por quê? Porque eu tenho um poder acima que cuida de mim. Então, entenda esse processo. Quando você entende isso, você está colocando aqui, esse sonho eu posso te falar. Esse é um sonho realizado. Maldição só pega, maldição é através de brecha. Se você tem brecha, aí você abriu a porta. Então busca a todo momento ser santo. Ser santo não é ser um melhor de tudo, você vai errar. Mas se você tentar ser santo, você vai tirar a sua melhor essência. Sexto, Deus mostra o sonho, mas não os desafios. Cara, isso aqui é muito legal. Gênesis 37:6 fala, pois ele disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Gente, imagina agora se Deus tivesse mostrado todo o processo do sonho de José para ele. Que você vai ser preso, você vai ser humilhado pela família, você vai ficar muito afastado, você vai ficar aí, ó. Quando é que ele viu a família dele de novo? Vamos calcular? Ele saiu com 30 anos. Com 7 anos começou a escassez. Mas aí teve mais um ano. Então ele demorou aos 38 anos. 38. Demorou entre 10 e 11 anos. 20 anos para ele rever a família dele. Gente, é muito tempo. 20 anos sem ver sua família. E aí quando você vê ela, você tem que ter uma estrutura emocional forte, né? Gente, eu nunca tinha calculado isso, Cleto. Estou aqui para isso, te ajudar. Então, neste momento aqui agora, Deus mostra o sonho, mas ele não mostra os desafios. Existem coisas que Deus não te mostra. Se tem um sonho, você vai ter desafio. Se não tiver desafio, é sem graça. É muito sem graça. Sétimo, a realização do sonho do seu próximo é aula para os seus. Gênesis 37:7 fala aqui, ó. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. Peraí, ele está lendo o sonho dele. Por que ele tinha o dom de entender o sonho de todo mundo, mas ele não lia o seu próprio sonho? Gênesis 37:9 fala, teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Gente, ele teve sabedoria aqui? Imagina, alguém chega e fala, sonhei que eu era um feixe maior de todos e vocês todos se inclinando para mim. Ninguém ia gostar desse sonho. Ninguém. Sonhei que vocês eram meus escravos, ia trabalhar, tudo me servir, me idolatrar. Praticamente isso que ele falou. Quanto mais você fala o seu sonho, é um problema. Mas quando você aprende a ouvir os sonhos, qual foi o processo de virada de José? Quando ele começou a entender que o sonho dele só seria real, só se tornaria real quando ele realizasse os sonhos. Quando ele entendesse os sonhos de outros. Então, se você consegue, se Deus te dá um sonho, ele te dá também a interpretação. Ou alguém que o interprete. Forte, né? Oitavo, vão tentar matar os seus sonhos. Como é que eu sei que um sonho pode se tornar real? Tá aqui, ó, Gênesis 37:20. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos, em que lhe darão os sonhos. Cara, as pessoas não gostam de sonhador, gente. Aqui os irmãos chegaram pra ele e falaram, vamos matar esse sonhador aí? Sonha demais. Vamos matar esse sonho. Vamos mostrar pra ele que ele tá errado? As pessoas elas vão ficar... Gente, pasmem. Eu tenho amigos que muitas vezes ele já até confessaram, eu sonhava até... Eu quero pedir perdão porque eu tava até querendo que alguma coisa sua desse errado porque eu tava com medo de perder sua amizade. Gente, uma pessoa falou isso. Eu até entendia esse processo da parte dela. Por quê? Porque ela tava indo num patamar mais alto e ele não tava crescendo, ele tava estagnado. Eu falei, o problema é que eu não consigo colocar uma corda para te puxar. Por que você não tá crescendo? É porque você se preocupa tanto que a outra pessoa cresça mais do que você perde tempo em não crescer. Mas eu falei com ele com todo amor e ele entendeu. Ele falou, poxa, que lição boa, não sei o quê. Cara, se você cresce, eu cresço.
Melhor ter amigo rico, porque eu vou andar no seu iate, negão. Quem vai pagar o imposto é você. Aí a gente riu. Aí ele, entendi, não sei o quê. Eu falei, pô, então fica próspero. O que tá falhando? Aí a situação dele era mais familiar. Questão de esposa, tudo. Que não acreditava no sonho dele. Mas por quê? Porque ele sonhava mais do que ele fazia. Então, tem hora que é menos planejamento e mais fazejamento. Cara, esse erro ortográfico é ótimo. Faz você decorar. 9. Toda mudança de ciclo exige um preço. Assiste o vídeo que eu coloquei lá dos ciclos. Como José se tornou o maior vendedor, o maior negociador da Bíblia. Tem lá o videozinho. E lá eu falo sobre a questão do ciclo. Qualquer dia desse eu faço uma questão só dos ciclos. No caso aqui, toda mudança de ciclo exige um preço. Gênesis 37, 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia. Praticamente deixaram ele nu, que é uma vergonha para o hebreu. Então, imagina, parece alguém? A história de alguém que ficou nu? Então, que José, nesse exato momento, foi envergonhado, foi lhe tirado aquilo de conquista. Ele foi roubado. Ele tinha brecha? Não. Mas ele tinha o quê? Ele não tinha uma postura madura. Ele não estava pronto para lidar com o faraó. Ele não estava pronto para ter uma empresa. Ele não estava pronto para lidar com funcionários. De repente, você não está preparado para isso. Então, aprende com José aqui antes que você perca tudo e vá para o buraco. Isso é muito forte. Isso é uma realidade? Mais do que você imagina. Várias empresas que eu conheço que perderam, por quê? Eles eram bonzinhos comigo, mas quando eu fui ver, eles eram mal com o funcionário. Mas é porque a gente tem que saber dividir. Não tem que saber dividir. Você tem que saber ser um homem de Deus. Pessoas que gostam de trabalhar com pessoas de Deus nunca vão querer sair do lugar. Eu conheço um dentista chamado José Rios. Eu vou até mandar isso aqui pra ele. Gente, ele é um jade, mano. Eu chego lá, as pessoas, até hoje isso me marca. Um funcionário falou, Gastão, eu não penso nunca sair daqui. Porque ele trata tão bem, mas tão bem, que eu não quero sair daqui. Ele é quase um pai. Ele é um tutor que eu nunca vi igual. Se eu montar uma empresa, eu vou querer montar uma sociedade com ele. Olha que maestria. Esse cara tem... O José Rios tem a graça de José. Porque ele sabe lidar com isso. Então, quando você começa a aprender a lidar com pessoas, você começa a falar assim, uau, eu tenho que aprender com José, porque senão eu vou perder e vou pro buraco. Por que a primeira falência de José aqui foi direto pro buraco? Porque ele não tinha relacionamento, ele não sabia se relacionar. Ele não sabia se relacionar. E aí Deus fala, tem que fazer uma mudança para ele. Então, de repente, Deus está fazendo uma mudança para você. De repente, você está num lugar que você está com uma empresa, você está batendo cabeça, e Deus quer mudar você para um novo ciclo, e você está batendo no mesmo ciclo. De repente, todo esse treinamento é para você. Para você falar assim, onde eu errei? O que eu tenho que modificar? O que eu tenho que mudar? Eu acho que eu errei nisso. Gente, conexão. Então, aqui nesse momento, para você não perder até a roupa do seu corpo, tá na hora de você entender esse processo aqui, ó. Toda mudança de ciclo exige um preço. De repente, é até bom você perder aquilo que você conquistou para você dar valor na próxima. 10º. Muitas vezes, o buraco é Deus te protegendo de si mesmo. Gente, Gênesis 37, 24. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. E muitas vezes vão te colocar no lugar seco, deserto. A palavra deserto, em uma das nuances da representatividade do nome, significa Deus fala. E é o único lugar que você ouve, é no deserto. Muito interessante. Quando você começa a entender que muitas vezes você tem um deserto, é o momento que você lembra de orar. Porque quando você está próspero... Não, gente, eu falo isso por experiência própria. A gente viajou para mais de 40 países em 36 meses. Muitas vezes a gente chegava, não tinha tempo de orar, porque eu chegava trabalhando, não sei o quê. E isso posso falar um negócio? Me adoeceu um pouco. E eu gosto de orar. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. É o meu negócio. A minha linguagem com Deus é estudar. Te dá esse estudo aqui mastigado de anos que você está pegando aqui agora em 40, 50 minutos. Então, é anos de estudo que você está pegando assim, ó. Muitas vezes você está nessa correria e não tem tempo para Deus. Não vou assistir esse vídeo porque eu não tenho tempo. Mas Deus vai te dar um tempo. Na hora que você está dentro do buraco. Literalmente. É a hora que você começa, poxa, eu podia ter ouvido isso naquele momento. Poderia é pretérito imperfeito.
além de ser passado, é imperfeito. Vamos ouvir. Quem quer colher, planta hoje. Essa palavra hoje é uma colheita para você. Coloca em prática hoje que amanhã você vai ter resultado. O amanhã pode ser mais longo um pouquinho, não o amanhã de amanhã. Então aqui, ó, muitas vezes o buraco. E sabia que foi como surgiu esse canal? Exatamente, foi por causa do buraco. Um grande amigo meu, não vou citar o nome dele, um grande empresário, e me ligou. Uma situação muito fatídica. Todo mundo passa. Só que ele é uma pessoa muito bem sucedida, só que estava sem liquidez. Ele tinha imóveis, só que todos os imóveis atrasaram aluguel, tudo, então... E ficou pesado para ele. E aí ele falou, Gladson, tô pensando em fazer uma bobeira com a minha vida, não sei o quê. E aí eu tô pensando em o que você fala para mim? Eu falei, primeiro, de repente pode ser para você também. Eu tenho intimidade com ele. Supondo que eu tivesse intimidade com você, o que eu falaria para você e que eu falei para ele? Eu falei, primeiro, se você fizer o que você está pensando em fazer, vai acontecer o seguinte, eu vou lá no seu enterro, vou olhar para você e vou embora e vou esquecer de você. Lembre-se que a sua vida, o seu nome é de acordo com aquilo que você fez na sua vida. Salomão trouxe paz para o império. É o nome dele. Olha que interessante isso. O seu nome está diretamente ligado à sua essência. Se você faz isso que você está fazendo hoje, o seu nome vai ser de covarde, aquele que desistiu. Aí ele, eita, eu falei, porque eu tô sem coragem para fazer isso. Não. Para fazer isso, a coragem não precisa de nada. Coragem é para viver. Aí ele olhou assim, deu uma balançada e falou, cara, primeiro, faz um favor para mim. E quando a pessoa tá numa situação dessa, se você tá nessa, primeira coisa, olha para cima. Porque sabe por que os demônios foram pra piara de porcos? Porque porco não tem articulação. Ele só olha para baixo. Ele só olha para as coisas terrenas. Ele não consegue olhar para o céu. Maravilhoso isso aí, sucesso puro. Fala aí. Então, ó, primeira coisa, olha pra cima, que você não tem espírito de porco, você tem imagem e criação. E aí eu falei pra ele, primeiro, olha pra cima. Aí ele olhou pra cima, o que você vê? Nossa, tô vendo um punhado de prédios aqui, não sei o que, uns prédios que eu tô aqui. Falei, tá bom. Lembre de uma coisa que eu vou te falar hoje. Quanto maior o prédio, maior o buraco, as fundações. Ou você vai ser enterrado nelas, ou você vai ser honrado pela construção que você edificar, por causa da dificuldade que você está passando hoje. Conclusão, hoje ele voltou ao patamar, até 3 vezes mais, me ligou todo feliz, querendo me dar um presente. Eu falei, cara, eu não sou Geazi. Dá um presente para alguma pessoa, vai lá no negócio de caridade e faz isso. E ele fez isso e tinha um negócio para fazer. Olha que doido, a gente aprende com as direções que a gente dá. Aí eu dei essa direção para ele, ele foi lá e fez. Ele, Gladson, fechou um contrato aqui de não sei quantos milhões, não sei o que. Eu vou fazer agora. Meu irmão, todo dia agora eu vou fazer isso que você me mandou fazer. Eu falei, gente, eu fiquei com vontade de fazer agora. Você aprende com o resultado dos outros. Gente, ele fez lá o que eu tinha direcionado muitas vezes. Eu já fiz, mas assim, num tamanho menor. E ele foi lá e fez num tamanho maior. E Deus honrou ele sobrenaturalmente. Porque ele falou, Gladson, eu entendi agora o mistério. Quando eu faço pra mim é 1x, quando eu faço pro outro é 4x. Só que aqui pra mim deu 7x. Eu falei, gente... Conclusão. Se ele tivesse assistido esse vídeo aqui, eu tô lascado. Porque ele... eu aprendi com ele. Eu ensinei ele uma coisa numa dimensão, ele colocou numa outra dimensão e teve uma dimensão muito maior. Cada pessoa tem uma dimensão no mundo. Forte isso, né? Então, lembre-se que quanto maior o buraco, maior a construção e o prédio que você vai edificar. Então, entendeu agora? E eu sempre uso a frase, claro, é difícil é um prédio de 12 andar. Não, mas pode ser de 10. Não, pra mim é de 12. Você vai entender o mistério. Entendeu aqui? Então não existe nada difícil. Edifício é o que Deus vai te dar uma honra para construir. 11º. Preço é o que você paga. Valor é o que você leva. Onde está esse, Gladson? Olha aqui. Gênesis 37, 28. E passando mercadores midianitas, os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Peraí, Gladson. Quem é que... Peraí.
Uma coisa que você não atende. Olha, lê o texto de novo. Olha que interessante. Primeiro fala ali, ó, midianitas. E passando os midianitas, os irmãos de José os alcançaram. E o tiraram da cisterna e os venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Aqui tem vírgula e tem tudo. O que é aquela lição aqui? Aqui tem, eles pagaram um preço por José. Se você soubesse quem se tornaria José, você teria pago só 20 moedas de prata? Tem alguns lugares que falam 25. Aqui eu não vou até isso. Então, são estudos do original. Aqui eu tirei da Torá, que é a mais fidedigna, que eu tirei do original hebraico e traduzido. Então aqui fala 20. Então nesse momento aqui agora, eles pagaram um preço, mas não viram o valor de José. Sabendo quando Bill Gates iria se tornar, você pagaria quanto para ele? Você daria quanto de salário para ele no início? Muitas vezes a história de Bill Gates é a sua, porque você está dando preço e esquecendo o seu valor. Deus muitas vezes quer que... você está falando para me sair da minha empresa? Não. Se você ainda é funcionário, lembre-se, o que te impede de ter empresa? Só coragem. Só coragem. Porque muitas vezes você é um José que está abençoando a vida de uma pessoa. Isso também é muito bom. Mas se você não tem... Olha o que eu vou te falar. Se você não sabe administrar, fique no seu lugar. Porque se você não gosta de ver números, não sabe administrar, não perca o seu precioso tempo. Forte, hein? Vamos para 12ª. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Gente, essa lição aqui vai mudar. Para mim, é uma das maiores lições de José. José foi levado ao Egito e para casa de Potifar. Ele foi o pior ou melhor funcionário? Ele foi o funcionário do ano, nem do mês não foi. Porque ele fez multiplicar. Vamos lá para Gênesis 39:1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou dos ismaelitas, que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera o mordomo de sua casa, e sobre tudo que ele tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Gente, quem é que não quer um funcionário desse? Que você tenha a síndrome de José na sua vida. Que você seja o quê? Gente, olha que legal isso aqui, ó. Gente, que você tem que ter a cópia de... Gente, como que eu falo isso aqui? Que isso aqui vai mudar o seu jogo. Isso vai mudar o seu jogo. A excelência suíça. Só que não é excelência suíça, não é à toa. Você sabe como que surgiu isso? Por causa de um versículo. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Gente! Agora olha lá, o Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Gente! Sabe o que eles fizeram? Vamos fazer um relógio? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer os relógios não para homens. A gente vai fazer como se fosse para Deus. Pegaram e foram construir relógios como se fosse para Deus. Fizeram o melhor. Aí, isso acabou acarretando o quê? Ela acabou transmitindo para todas as áreas. Aí vem o chocolate suíço. Gente, fantástico. Queijo suíço, o fundi, o melhor fundi do mundo é suíço. Lápis de cor, carandache, um lápis bate. Olha que interessante. A Faber-Castell se inspirou, de certa forma, da carandache.
E eu tenho esse lápis de cor. Eu acho maravilhoso, eu gosto de desenhar, eu gosto de pintar. E aí tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus. Eu gosto de desenhar. Então toda vez que eu vou fazer, eu falo assim, vou desenhar para você. Eu fico até procurando imagens, como se fosse... Olha lá, quem fez isso? Michelangelo fez como se fizesse para Deus. Da Vinci. Ele fazia um pouco para ele também, mas ele fazia também pelo dinheiro. Mas ali tem também um pouquinho de vaidade. Eles não fizeram só para Deus. Mas quando foram fazer para Deus, falaram, já que é para fazer para Deus, vai ser para a eternidade toda. E fizeram o que fizeram. Então, quando você começa a mudar a sua linguagem, em vez de você fazer por dinheiro e faz para Deus, o dinheiro é consequência. Então, os suíços utilizaram esse versículo. Então, se é para fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. José fazia como se estivesse fazendo para Deus. Gente, por que você não pode fazer como se faz? Tudo que você fizer aqui agora, seja o melhor. Não é que você vai ser o melhor para jogar na cara de fulano. Isso é vaidade. E o dia que você conquista, é pequeno. Aí você entra em depressão porque você vai ver que a conquista daquilo que você conquistou já não é tão importante. Isso, quando você vai no centro de psicologia, o pessoal fala, isso é mais comum do que imagina. A pessoa sonha em alcançar um negócio, quando alcança não é tudo aquilo. Aí ela entra em depressão. Porque ela sempre sonhou com aquilo. Eu sonho em ter avião. Aí quando tem o avião... Quando você comprou o carro, muitas vezes você tinha um sonho de comprar um carro. Eu tinha um ótimo carro, uma Mercedes, aí quando eu comprei, eu falei, gente, o que adianta? O que adianta? Vaidade. Aí hoje eu ando com um carro menor, sou feliz do mesmo jeito, gasto muito menos. Minha filha me dá boas notícias. minha filha chegou e falou, pai, falei, que filha? Tem 2 notícias pro senhor. Falei, o que foi? Uma boa e uma ótima. Eu falei, qual que é a boa? Só arranhou o carro, filho. E qual que é a ótima? Não era Mercedes. Ai, gente, é muito engraçado isso. Mas assim, é triste, mas é engraçado. Minha filha usa minhas técnicas comigo mesmo. Então cuidado aí, se o seu filho tá assistindo esse vídeo aí, ele pode usar contra você. 13º. Gente, você, meu amigo, você, minha amiga, você empresário, vendedor, você tem obrigação de entender esse 13º, ou você pode perder tudo que você conquistou. Pode perder até o seu casamento. Exatamente isso. Pode perder os filhos, pode perder a dignidade e pode perder até a liberdade. Exatamente isso. O que é? 13º. Corra das tentações. Gênesis 39:6 fala: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e ótima aparência. Gênesis 39:7 fala: Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E ele disse: Deita comigo. Você vai lembrar dessa voz agora. Deita comigo. Gente, foge dessa voz. Quando você vê, ai, você é tão especial. Nossa, tem uma proposta maravilhosa pra você. Foge. Você é mulher. Olha só aqui, você tá sozinha. Vai continuar sozinha. Por quê? Porque um tipo desse você tem que fugir dele. Confia em mim. Foge. Claro, o que tem a ver isso com empreendedorismo? Tudo a ver. Tudo. Primeiro, você tá lá com um bom negócio. Aí muitas vezes tem a secretária. Aí tentação. Mas a tentação do empreendedor não é só essa. Olha, eu tenho um produto maravilhoso. Barato. Ninguém sabe disso. Peraí, se ninguém sabe. E é um produto maravilhoso. Se é tão maravilhoso, por que ele não vende para outra pessoa? Por que ele tem que... Concorda? Eu tenho uma empresa maravilhosa. E por que você não abre? Porque precisa de investimento. Eu falei, então tá. Por que você não vende seu carro? Se é tão maravilhoso. Você acredita no seu projeto? Já aconteceu comigo. A pessoa fala, Glaucio, só tá faltando, só tem um detalhe. Qual? Dinheiro. Eu falei, não tem esse detalhe, mas não vai ter mais problema. Aí a pessoa toda feliz fala, porque você vai investir? Eu falei, não, eu vou te ensinar a investir o seu carro que tá ali fora. Que com aquele carro você pode fazer. E você não precisa dividir a sua honra com ninguém. Eu não quero dividir. A ideia é sua. Então, quando Deus te dá um sonho, o sonho é seu. Quando Ele te dá um direcionamento, o direcionamento é seu. É pra você fazer. Deus me deu um sonho maravilhoso. O sonho é seu. Não é meu. Ele não me deu sonho nenhum. E quando Ele me dá um sonho, eu vou atrás de realizá-lo. O sonho de José foi o quê? Realizar o seu próprio sonho. Teve o sonho do faraó. Então ele foi realizar o sonho do faraó, mas também é uma posição que ele estava. Governador de segundo mais potente do mundo. Só isso. Ele não gastou sua unção para ficar como o segundo de reserva. Então muitas vezes vão vir propostas
o quê? Indecentes. Já aconteceu da pessoa que tem uma televisão ali maravilhosa pra você botar no seu escritório. Eu falei, mesmo, quanto? X, por que tá tão barato? Não, é procedência, Eu falei, cara, foi roubado? Veja bem. Gente, foge dessa fala. Quando a pessoa fala, veja bem, é porque a pessoa precisa de óculos. Nem ela consegue ver bem. Então, foge. Veja bem. Não. Então, eu falei, cara, eu não vou trazer nenhuma maldição pra minha vida. Eu sei que é um valor, mas muitas vezes é a metade do valor que pode fazer com que eu perca tudo que eu tenho. Eu não vou fazer isso. Então, são coisas que você tem que seguir. E quem é honesto no pouco é honesto no muito. Aquilo que você prometer, cumpra. Não troque o seu propósito por uma proposta. Tem gente que troca um propósito por uma proposta. Aí perde o propósito de Deus na sua vida e começa a inicialmente vem uma proposta grande, você começa a promessa apressada, começa a ganhar, depois perde tudo, porque a vaidade, quanto mais alto, maior a queda e maior a depressão, maior todos os sentimentos negativos. E aí a pessoa perdeu a família, perdeu o apoio, perdeu tudo por causa de uma proposta, por causa de alguns minutos de prazer. Aí vem a pergunta, tá? Todo aquele episódio fez com que naquele momento, José fugisse. Por que Potifar, sendo o chefe, e conta-se a sábios eruditos que ele era ele era chefe de um grupo de matadores, de sacrificadores do exército, é como se fosse um grupo policial. Por que ele não mandou matar José? Porque ele sabia o caráter da esposa. E ele teve que ficar irritado naquele momento, por quê? Porque ele tinha que manter o seu casamento. Porque até no Egito, a pessoa ali no Egito, ele tinha que ter o caráter de ficar com uma esposa, porque era a fidelidade. O faraó sabia quem era fiel. E tinha um dilema que, não sei se é real, mas eu achei muito interessante que fala que se a pessoa não tinha capacidade de ser fiel à sua esposa, ele não seria fiel ao rei, ao faraó. Eita, forte, né? Até gostei de ouvir, não sei se é real. Numa das viagens eu ouvi uma pessoa falando isso. Então por que Potifar não mandou matar ele? E você sabia que Potifar... uma curiosidadezinha aqui, uma fofoca. Você gosta de fofoca? Olha a fofoquinha. O primeiro cara, né, quando você vai estudar Talmud, estudar os estudos da tradição, fala que Potifar foi o primeiro ato de mudança de sexo na Bíblia. Que está escrito na Bíblia, não do mundo, mas na Bíblia foi o primeiro. Porque ele passou em Gênesis 41, olha aí o texto. Só pra você tirar, só uma curiosidade, a fofoquinha. Fofoca gosto. Gênesis 41, fala, e José chamou o faraó a Zefanate de Paneia. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Esse Potifera, sabe o que significa? Era Potifar que mudou de sexo. E aí ele foi promovido. Então, dizem que para ter aquela posição teria que mudar o sexo, por quê? Aí surge aquela questão de você não pode ter mais relações para você só adorar um Deus, para você a sua relação ser com Deus. E o outro caso foi porque depois que que José foi para a cadeia, dizem outra linguagem de eruditos que Potifar era apaixonado por José, pela sua beleza, e foi um dos motivos que não mandou matá-lo. Mas isso não vai salvar ninguém, é só uma curiosidade para quem gosta de estudar. Tem base? Tem. Vai mudar a vida de alguém? Não. Então, vamos pro 14º. José na prisão é outra mudança de ciclo. Então ele foi, olha a mudança, ele começou, ciclo primeiro, nasceu num lar rico, prosperidade. Foi pro buraco, escassez. Foi para Potifar, subiu de novo, rico. Foi preso, quarto. Então, mudança de ciclo. Para cadeia, Deus muitas vezes troca a sua posição para entender cada processo. Por que José foi para cadeia? Você quer saber? Isso aí é uma opinião minha, não é uma verdade plena. Mas a minha opinião era o quê? Quando ele estava na casa de Potifar, ele era extremamente o quê? Introvertido. Ele não tinha o dom de comunicação. Mas ele teve que treinar, porque com os irmãos ele era péssimo em comunicação.
Então Deus, para prepará-lo, colocou ele aonde? Na cadeia. Ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque naquele momento Deus entendeu o quê? Tá ali, ó, versículo 39, vamos lá, 20. E o Senhor de José o tomou e o lançou no carcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. E detalhe, ele não ficou olha o nível. Ele não ficou diante de preso qualquer. Ele ficou diante dos presos do rei. Tamanha confiança que de Potifar não acreditava que ele tivesse cometido esse delito. Então muitos falam que é por causa da paixão ou porque a esposa de Potifar também não era de tamanha confiança. Mas ele foi preso aonde? No lugar onde eram presos do rei. Então Potifar não era um cara qualquer. Então ali ele ficou o quê? Encarcerado. Gênesis 39, 21. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ele aprendeu a conversar com o carcereiro. Olha aí. Ele começou a ser comunicativo. Naquele momento que ele estava passando de dificuldade, ele não ficou. Ele tentou fazer aquilo que ele não era tão bom. Deus treinou ele aonde? Na questão de network, de relacionamento. Então ali foi um treinamento, aí já foi um outro treinamento. E trabalhando a humildade dele. Porque ele estava trabalhando com pessoas. E para isso, porque no futuro ele teria que trabalhar com escravos. Então ele sabia como lidar. Então Deus fez com que ele medisse aquela dificuldade para entender como que era. É como se fosse um comandante do navio. Ele tem que descer até o porão para saber como estão as máquinas. Quando elas aquecem, para que o barco não afunde. Se ele não tiver uma conexão e interação com o pessoal que está dentro do navio, embaixo dos motores, pode ter um navio pode afundar. Então, Gênesis 39, 22 fala: o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no carcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Então, ou seja, ele teve que se comunicar com todo mundo do carcere. Ou seja, e era qualquer pessoa? Todo nível de pessoas possíveis que tinha ali. Tinha pessoas de alto nível e baixo nível. Então ele teve que aprender a se comunicar com todos eles. Ali foi uma escola. Deus colocou ele numa escola. 15º. Aprenda com os sonhos alheios. José teve que aprender na dor. Na dor. Mas quando é que ele conseguiu fazer isso? Por conta de um detalhe, ó, Gênesis 23. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Tudo ele deixou na mão de José. Porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então José tinha que você seja José em qualquer ambiente. Até na cadeia, você seja José. Que você na empresa, mas não é a maior empresa, seja José. Faça o seu melhor. Lembra da cultura suíça? Faça como se fizesse para Deus. José fazia isso. Então nesse momento ele aprendeu com sonhos. E aí, estando no lugar, tendo a bênção de Deus, aí surgiu o copeiro e o padeiro. Primeiro foi o copeiro, que teve um som bom. Falou, ó, Deus falou que daqui 3 dias você vai ser livre. Já o outro lá, ao invés de outro, falou, já que o sonho foi bom, qual que é o meu? Lê o meu também. Aí o dele foi o quê? Perdeu a cabeça. Do padeiro. E tem um estudo bem profundo sobre isso, que não é o caso aqui agora. Então você como empreendedor tem que entender que o sonho do seu cliente muitas vezes vai te ajudar a crescer. Quantos casos que você lê uma dificuldade de uma pessoa e ele passa a ser o seu? N casos. Por exemplo, a história do Band-Aid, a esposa, quando ele chegava, sempre estava machucada. E aí um dia ele falou assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele botava isso para dar, aí ficava cheio, aí ficava pior. Aí ele falou, cara, eu tenho que fazer uma coisa aqui, vou ter que fazer uns furinhos para poder entrar ar, para não ficar desse jeito. Aí ele criou o Band-Aid. Tudo por conta da esposa. Tem uma história da caneta Bic, são várias. Tem uma que é da batata, não sei o quê, mas uma que eu gosto muito é que até um argentino, a ideia dele é que ele estava sentado, passando a dificuldade mais financeira, mais difícil da vida dele. E aí passou uma bola, passou na água, e aí aquela bola esférica passou na água e fez a marca. E aí ele inventou a esferográfica. E lá na Argentina tem outro nome. N invenções. Então aqui a gente tem aprenda com sonhos alheios. Isso é muito forte. E
finalmente a gente termina aqui. Por que que, assim que ele leu o sonho do copeiro, o copeiro não se lembrou dele? Sabe por quê? Porque tem esse treinamento já no próximo, que tem tudo a ver que começa o outro. Tudo tem o seu tempo. Se Deus permitisse José de ser libertado agora, ele não teria maturidade de chegar diante do faraó. Ele seria mais um cartomante de sonhos. Se é que existe esse nome. Então ele só ia ficar lendo sonhos. Só que não, Deus esperou. Depois que ele falou com o copeiro, 2 anos exato, o faraó teve um sonho. 2 anos depois. Por quê? Precisou dele ainda amadurecer nesses 2 anos. Então entende que tudo tem o tempo de Deus. Não sei o que você está passando agora. De repente você está num momento de prosperidade. E se você estiver num momento de prosperidade, provavelmente você não assiste esse vídeo até o final. Por quê? Essa vida está muito corrida, cheia de desculpa. Você quer matar um homem de Deus? Dê ocupação para ele. Foi assim que os egípcios fizeram. E se a ocupação não for o suficiente, dê... Olha que interessante. A relação mulheres que o desvia do caminho de Deus. Então você quer desviar um escolhido de Deus? Primeiro, é deixando ele ocupado para não ver as coisas de Deus. E se você está até agora, é porque você tem a humildade, mesmo que de repente você já esteja próspero, de entender que essa palavra pode servir para alguém. Indique ela para alguém que esteja passando por uma dificuldade financeira. Que queira aprender com José para passar por os 15 processos, 16, mas os 16 ainda já está no próximo, que tudo tem o seu devido tempo. O faraó demorou 2 anos para chamá-lo, porque naquele momento ele não estava preparado. Deus abre as portas, mas quem te estabelece nas portas abertas é a sua competência. Então não adianta Deus parar o mundo se de repente você não tem competência para estar naquela área. Forte, né? Então, espero que essa palavra de hoje tenha te ajudado. Se inscreva, dá um like, fala o que você achou do vídeo e conta comigo que a gente vai fazer. A intenção é a cada 15 dias a gente fazer um vídeo, tá bom? Tadá!